Boa noite, família. Eu continuo me chamando Christian, um discípulo amado de Jesus, filho precioso do nosso Deus. E mais uma vez é muito bom poder estar chegando na tua casa, poder levar a palavra do Senhor sobre tua vida, ser instrumento de Deus sobre a tua vida, a tua casa. Obrigado por você nos receber mais uma vez no seu lar. Louvamos a Deus pela tua vida, pela vida da tua família. E nessa noite, de forma bem especial, estamos aqui nos celebrando a restauração. Queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Celebrando a restauração, uma ferramenta fantástica que Deus trouxe até as nossas vidas, trouxe até a nossa igreja. Tem sido um instrumento de Deus muito bom sobre as nossas vidas. Eu já concluí alguns ciclos do Celebrando a Restauração, já fiz apadrinhamento, já fui apadrinhado, tenho passado pelo processo constantemente, né? Continuo vencendo as minhas batalhas diárias, venço a ira, venço o orgulho, venço a procrastinação, venço a ansiedade e uma série de outras falhas de caráter aí que a gente vem enfrentando desde o início dos ciclos do Celebrando a Restauração na Igreja Batista de Bom Retiro, aonde você está nessa noite, através do nosso canal do YouTube, né? Nós estamos em Curitiba, Paraná, e somos aí uma igreja que se dispõe na mão do Senhor para alcançar aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de apoio, aqueles que não conhecem a Jesus. E nessa noite, então, nós vamos falar um pouquinho dos ciclos do Celebrando, das coisas que o Celebrando a Restauração trata, mas eu queria trazer para as nossas vidas uma mensagem aonde nós somos movidos a entender e entregar as nossas cargas e os nossos fardos diante do Senhor. Quero te convidar nesse momento a se colocar diante de Deus em oração junto comigo, e nós vamos buscar a face do Senhor nessa noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos dá a chance de nos aproximarmos de Ti, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos junto ao Senhor, de estarmos sendo ministrados, sendo tratados, sendo disciplinados e orientados pelo Senhor em todo o tempo. Vem falar conosco nessa noite. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus Cristo, romper toda e qualquer barreira que impeça o fluir da Tua palavra. Quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja tirando as escamas dos olhos da vida das pessoas que recebem essa mensagem. Destapa os ouvidos para que a Sua palavra entre nos seus ouvidos e frutifique em seus corações. Prepara os corações como terra fértil, Deus, em nome de Jesus, para que, Senhor, a Sua palavra frutifique, a Sua palavra seja bênção na vida das pessoas. Que possamos, ó Deus, receber do Senhor um alívio nessa noite, em tempos de pandemia, em tempos de desespero, de tristeza muitas vezes. Senhor, nos traz alívio através do Seu Santo Espírito, através do Seu ensinamento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como eu disse a vocês, eu já passei por alguns ciclos do Celebrando a Restauração, comecei o meu caminho de restauração em junho de 2015, aqui na Igreja Batista de Bom Retiro. O pastor Alcir, que é o pastor que coordena esse ministério aqui na nossa igreja, ele que iniciou o trabalho, ele é meu padrinho, a gente tem caminhado junto nesse tempo todo e, consequentemente, eu trabalhei no ministério por mais 3 anos aí, e a gente viu muita coisa acontecer nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Basta nós permitirmos que o Senhor, Jesus Cristo, que é o nosso poder superior, oriente e nos restaure. Para isso acontecer, você deve ter visto já nesses dias, né, algumas orientações, dentre elas, a primeira coisa, você tem que entender que você não é Deus, e que você muitas vezes não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você precisa de apoio, você precisa de ajuda, como eu preciso de apoio, como eu preciso de ajuda todos os dias da minha vida.
Nós precisamos de pessoas para caminhar conosco, nós precisamos de um Deus que está sempre ao nosso lado, que nós estejamos então dispostos a ouvir esse Deus, que nós estejamos dispostos a ouvir essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho de restauração. Então que sejamos realmente instrumentos do Senhor, em nome de Jesus, na sua vida, e que você possa estar disposto nessa noite, disposta nessa noite, a ouvir do Senhor, como a gente disse desde o início. E vamos falar nessa noite então, né? O primeiro slide aqui nos fala sobre o peso das cargas e o alívio desse fardo, né? Tem uma imagem de uma pessoa com um peso muito grande nas suas costas, com a palavra do Senhor nas mãos, buscando um caminho, né? Tentando trilhar um caminho, e tentando descobrir o que é que está acontecendo na sua vida. No Celebrando a Restauração a gente vive isso. A gente sabe que nós temos dificuldades, identificamos que não somos Deus, né? Que a nossa vida está fora de controle e a gente precisa de ajuda. E para isso existe um caminho a ser trilhado. E como está a sua bagagem, como está a sua vida, o que é que você está carregando na sua vida neste momento? Seria um saco de descontentamento, uma maleta de culpa, uma mala de preocupações, uma bolsa de mão cheia de mágoas, ali transbordante de mágoas, uma mochila de dúvidas, uma sacola de solidão ou uma caixa de medo? Ou seria tudo isso misturado? Tudo isso junto, tudo isso sobrecarregando o seu coração, deixando a sua vida sem perspectiva de que você vai crescer, que você vai em frente, que você vai vencer tudo isso. Você está passando por desespero neste momento? Será que você está carregando todas essas coisas? Que excesso de bagagem você carrega na sua vida? O que é que você tem levado que não te pertence? Coisas que você acumulou. Eu, quando iniciei o meu processo, o meu ciclo de Celebrando a Restauração, eu estava com 38 anos, mais ou menos, foram 38 anos de coisas que eu vinha acumulando, né? Carregando bolsas, malas, mochilas, caixas, de todas essas coisas que a gente falou aqui. Passando por tudo isso, vivendo tudo isso nas nossas vidas, né? Descontentamento, culpa, porque não conseguia me livrar dos pecados que eu vivia arrastando os mesmos, preocupações, né? Mágoas, né? Quanta mágoa eu carreguei na minha vida. E de vez em quando ainda vem ali um sentimento de mágoa, que eu preciso dar um jeito de resolver isso aqui. Hoje eu consigo entender que eu preciso resolver isso para que não seja problema na minha vida, que eu não carregue, né, essa bolsa cheia de mágoas, dúvidas e incerteza. Quanto isso passou pela minha vida. Solidão, por mais que tinha muitas pessoas ao meu lado, às vezes eu me sentia só aonde? Só nas minhas culpas, só nas minhas incertezas, só nos meus problemas, sem força para vencer os maus hábitos, as falhas de caráter e os pecados. Então me sentia só, né? E medo de não conseguir, medo de magoar as pessoas, medo de ferir quem está ao meu lado. Tudo isso eu carreguei por muito tempo, porque eu não sabia como resolver. E a proposta do Celebrando a Restauração, que é um programa de passos, é você encontrar formas para vencer diariamente todas essas coisas. Porque são coisas que a gente é constantemente assolado, é constantemente atacado, é constantemente presente em nossas vidas. Aí você pega tudo isso, começa a carregar, coloca nas suas costas e vai puxando, até o momento que você vira para você mesmo, ou para quem, ou talvez para alguém que está perto de você, ou para um pastor, ou para alguém que você está sendo aconselhado e vai falar: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como resolver isso.
chegou o momento aonde eu não tenho como resolver mais. E aí que entra então o nosso poder superior, que é Jesus Cristo. E vai virar para você e vai dizer, lá em Mateus 11, 28 e 30, que diz assim: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O nosso poder superior, que é Jesus Cristo, diz isso para você nessa noite. Quais são os pesos dessas cargas que você tem carregado? Quais os fardos que você tem carregado? De repente, você luta com praticamente todas essas áreas que eu citei aqui. Você enfrenta elas diariamente. E aí você não consegue resolver, você não consegue vencer. E você não tem forças para vencer. E é exatamente aí que Deus quer que você chegue. Que você não tem mais força. Que você não consegue mais. Que você não vence mais. Outra mensagem que eu falo no Celebrando a Restauração é sobre o orgulho. Porque é a minha primeira área de luta, aonde eu identifiquei minha primeira falha de caráter, era na área do orgulho. Quando eu cheguei nesse estágio, que foi o primeiro momento no meu caminho de restauração, o orgulho, o que ele me impedia? Ele me impedia de reconhecer que eu não conseguia mais. De entender que eu não sou Deus e eu não posso todas as coisas. Eu não consigo resolver todas as coisas. Eu não tenho habilidades, eu não tenho coragem e eu não tenho força para vencer todas as coisas. Mas Deus pode e quer te ajudar como me ajudou e como tem me ajudado. Somente Ele pode fazer isso. O seu facilitador de grupo, se você já está num grupo de partilha aqui da nossa igreja, ou de algum outro lugar, ou um amigo, ou um pastor conselheiro, ele é instrumento de Deus. Ele é instrumento de Deus para que você seja tratado e consiga vencer essas coisas. Se permitirmos, o Senhor Jesus, nosso poder superior, irá aliviar as nossas cargas. Se permitirmos, o Senhor Jesus, nosso poder superior, irá aliviar as nossas cargas. Ele nos disse isso, lá em Mateus. Troca a tua carga, troca o teu fardo com Jesus, porque o fardo e o jugo dele é leve. E o nosso muitas vezes é pesado. E esse Jesus, que é o mesmo Jesus que ensinou os discípulos, que caminhou com os discípulos, é o mesmo Jesus que quer fazer isso por você e por mim. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encarar, olhar de frente, o caminho da restauração com pouca carga nas minhas costas, ou seja, nas suas costas. Isso significa entregar a Deus os fardos que vocês jamais deveriam estar carregando. Tem coisa que a gente não tem que carregar. A gente passa por circunstância na vida, a gente passa por situações nas nossas vidas, mas nós não temos que carregar essas coisas, essas circunstâncias. Nós não precisamos disso. Nós podemos entregar aos pés de Jesus. Nós podemos deixar Deus cuidar disso. Nós podemos permitir que Ele faça isso. Então, encarar o caminho da restauração com pouca carga em suas costas, significa entregar a Deus os fardos que vocês jamais deveriam estar carregando. Troca com Ele. Troca com Deus. Troca com Jesus esses fardos. A palavra do Senhor nos diz: o Senhor é meu pastor. Ou seja,
Se Ele é meu pastor, eu me relaciono com Deus. Eu me relaciono com o meu pastor. Eu tenho intimidade com o meu pastor. De nada terei falta. Ele supre todas as minhas necessidades. Ele cuida de mim. Tudo o que eu preciso, Ele vai me dar. Tudo que eu tenho necessidade, Ele vai suprir. Em verdes pastagens me faz repousar. Em Deus eu consigo descansar. Descansar as minhas dores, descansar as minhas dúvidas, descansar a minha dificuldade em determinada área da minha vida. Ele me dá verdes pastagens para que eu repouse. Ele me conduz a águas tranquilas. Ou seja, Ele me traz paz. Ele me conduz a águas tranquilas. Ele me traz paz quando Ele faz isso. Restaura-me o vigor. Sara as minhas feridas. Ele me restaura, Ele restaura o meu físico. Ele restaura o meu ser. Basta eu permitir. Guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai te conduzir por onde quer que você vá. Ele vai estar mostrando para você qual é o caminho que você deve estar indo. Mesmo quando eu andar por vale de trevas e de morte, ou seja, vou passar sim por tribulações, não temerei perigo algum, mas devo buscar um propósito. Passando pelos vales da sombra da morte, passando pelos vales de trevas, eu não vou temer perigo algum, mas eu tenho que buscar um propósito, o porquê estou passando, o para que estou passando por esse vale. Pois tu estás comigo, Deus, Ele é fiel. Se Ele prometeu estar com você, se Jesus disse, estarei com vocês até a consumação dos séculos, Ele é fiel e Ele estará com vocês. A tua vara e o teu cajado me protegem. Deus me disciplina e Deus me ensina. Como uma ovelha, às vezes ela vai pegar um caminho que é perigoso, um caminho que é tortuoso, um caminho que tem dificuldades, e aí o pastor chega com o seu cajado e a sua vara e indica o caminho correto. Acerta as perninhas da ovelha ali, puxa ela pelo pescoço, mas bota ela no trilho certo, bota ela no caminho certo, e Deus quer fazer isso com você. Basta você permitir. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Deus me dá esperança. Ele coloca na mesa o alimento, Ele supre as necessidades, Ele enche o meu coração de esperança, para que eu entenda que eu posso mudar, e que minha vida tem jeito sim. A tua vida tem jeito sim. Se a minha teve, a tua então vai ter, com toda certeza. Basta você permitir. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Deus, Ele me dá da unção dEle. Ele me dá da graça, me dá da porção do Espírito. Deus, Ele está comigo em todo o tempo. Ele cuida de mim. E fazendo transbordar o meu cálice, Deus supre em abundância. Mais do que eu imagino que pode ter. Mais do que eu imagino que eu mereça, ou que eu queira. Ele supre a cada uma das minhas necessidades de forma superabundante. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Ele me abençoa. Ele está comigo. E voltarei à casa do Senhor. Deus me dá segurança e me traz para a casa dEle. E me traz para perto dEle. E me traz para debaixo das asas dEle, cuidando da minha vida, enquanto eu viver.
ou seja, para todo sempre. Esse foi o Salmo 23. Cada trecho, cada pedaço, eu fiz uma analogia ali, né? Pensando o que o Senhor faz, o que o Senhor age, de que forma Ele age na minha vida, mas tudo isso só tem efeito, tudo isso só tem jeito se eu realmente entender que eu preciso de ajuda, que a minha vida está fora de controle e que eu tenho sim a esperança em Jesus Cristo, meu poder superior. Para quê? Para que tudo isso possa se reverter em minha vida. Tudo isso é um caminho, tudo isso é uma forma, é uma ferramenta, um jeito que você tem que trilhar. Não acontece estalando os dedos, não acontece num passe de mágica, mas acontece sim. De uma forma que você vai ter um Deus do teu lado para te ajudar e te apoiar. Não sei quais são as suas áreas de luta, não sei quais são as batalhas que você enfrenta diariamente em sua vida, mas esse poder superior sabe, esse Deus sabe, e Ele quer e vai te ajudar. Ele quer e vai fazer, desde que você permita. Deixa Deus fazer. Como eu dizia no início, que quando Deus me trouxe para o caminho da restauração, a primeira área que Ele trabalhou na minha vida foi o orgulho. Por quê? Eu tinha necessidade de reconhecimento, ou seja, né? Eu precisava afirmar a minha identidade. Para isso acontecer, eu me esforçava e fazia, muitas vezes, coisas que eu não conseguia fazer. E isso me cansava. E eu precisava de ajuda, mas eu não podia dizer que eu não conseguia. Eu cresci dessa forma. Eu fui forjado desse jeito. Normalmente, homens são forjados para não falhar. Homens são forjados para não errar. Homens são forjados para não chorar. Isso é uma mentira. Homem falha, homem erra, homem chora, sim. Uns mais, outros menos. Eu sou dos que se encaixam nos mais. Sou chorão mesmo. E então, a gente começou a trabalhar, e Deus trabalhando no meu coração, e Deus fazendo ali as coisas acontecerem na minha vida. E eu comecei a entender que eu precisava abrir o meu coração e pedir ajuda de Deus e de outras pessoas. E aí então, Deus começou a tratar na minha área de luta, do orgulho, justamente na área onde o homem é extremamente forjado a trabalhar, na área do sustento dentro de casa. Os meus negócios começaram a ficar ruins, maus, ganhava pouco, faltava dinheiro, muitas vezes alimento. E eu me lembro uma vez, já contei isso em algumas mensagens aqui da igreja, talvez você já tenha até ouvido, mas eu me lembro uma vez que numa reunião do Celebrando a Restauração, eu estava trabalhando, saía da reunião, saía do trabalho e vinha direto para a reunião do Celebrando a Restauração, que acontece aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, fora do momento de pandemia aí, né, onde nós estamos em isolamento social, todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, Curitiba, Paraná. É onde você vai encontrar apoio como eu encontrei. E aí eu vinha para as reuniões dos grupos de passos e me sentia envergonhado muitas vezes, porque eu não tinha pouco até combustível de chegar até aqui, dinheiro para comer a gente quase não tinha, e aí as coisas começaram a ficar difíceis. E eu me recordo que uma vez com o meu padrinho, o pastor Alcir, né, que, como eu já disse, é líder desse ministério, a gente estava no grupo de partilha, e ele virou para mim, ele é missionário, né, dedica uma parte do seu tempo aqui na igreja,
E eu me lembro que teve uma noite que eu não queria vir, porque o meu sapato tinha furado naquele dia. E eu fiquei extremamente envergonhado com isso, né? E passei aqui em frente e decidi entrar, então. Entrei, venci o orgulho, porque eu não podia mostrar que eu estava passando por dificuldades, porque o sapato furado, na verdade, nada mais era do que a gota d'água dentro de um balde gigantesco que estava para transbordar. E Deus permitiu que ele transbordasse naquela noite. E aí, eu entrei no grupo de partilha, começamos a conversar, e no final da reunião, o pastor Alcir me chamou no carro dele e falou assim: Christian, eu queria te dar uma coisa. Eu falei: que foi, pastor? Ele abriu o porta-malas do carro dele, pegou um par de sapatos e me deu de presente. Ele tinha ganhado aquele par de sapatos. Só que daí ele falou: não, esses sapatos não é para mim, esses sapatos é para o Christian. E aí ele me chamou, então eu fui lá receber. E no que ele me deu o par de sapatos, Deus começou a trabalhar no meu coração nessa área do orgulho, que eu tive que louvar a Deus na frente dele, agradecer ao Senhor. E aí eu confessei para o meu padrinho essa dificuldade que eu tinha, né, de confessar que eu realmente estou passando por dificuldades e preciso de ajuda. E então eu fui e falei para ele. E aquela noite, para mim, que aconteceu lá em 2015, foi extremamente marcante. E eu creio que isso jamais vai sair do meu coração. Porque foi ali que Deus começou o tratamento na minha vida. E aí veio outras áreas inúmeras, né, que a gente passa. Mas ali que Deus começou. Porque eu tive que me render. Tive que reconhecer que eu precisava de ajuda. Tive que mostrar que eu precisava de apoio e mostrar que eu não conseguia vencer tudo aquilo sozinho. Não ia ser com a força do meu braço. Eu precisava de Deus. E eu precisava de ajuda. Eu não sei se você está tentando vencer com a força do seu braço. Abra mão do controle da tua vida. Abra mão do controle das coisas que você acha que você controla e não está vendo que não controla. Deixa Deus controlar. Entrega para Ele. Entrega para Ele porque Ele quer aliviar as suas cargas. Ele quer aliviar os seus fardos. E aí eu quero deixar com vocês 7 formas para você aliviar as suas cargas. Mas a principal dela está ali numa imagem do slide. Uma cruz e você deixando o peso dela na cruz. Na cruz. É ali aos pés da cruz que você entrega todo o fardo. Pensa nisso neste momento e começa a pensar. Começa a orar agora. Começa a falar para Deus te mostrar o que é que você tem que entregar na cruz, aos pés de Jesus. O que é. Mas são 7 formas que você pode encontrar alívio para as suas cargas. A primeira dela é: aproxime-se desse Deus. É um Deus que, eu não sei qual é o seu relacionamento com Ele, mas Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ou seja, Deus está perto de você. Deus está ao seu lado. Basta você procurá-lo de todo o seu coração. Aproxime-se desse Deus. Busque a presença dEle. Ah, mas eu não sei orar. Conversa, como você conversa com qualquer outra pessoa. Conversa com Deus. Vai para o seu quarto, vai para um lugar fechado, sozinho. No seu secreto, como diz a palavra. E ore, aproxime-se desse Deus. É a primeira dica que eu quero deixar com vocês. Aproxime-se desse Deus. Ele diz que se vocês o procurarem de todo o coração, o acharão. A segunda dica é: mantenha seus amigos e famílias por perto. Não fuja das pessoas. Não vá atrás da solidão. Não permita que a solidão entre no seu coração. Não permita que a solidão reine em sua vida. Se aproxime das pessoas. Efésios 4:32 nos diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo.
Às vezes você vai ter que conviver com pessoas da sua família que te feriram, que te magoaram, que te machucaram, mas Deus quer usar a vida dessas pessoas para transformar o seu coração. Porque você vai ter que liberar perdão, você vai ter que pedir perdão. E se eu me afasto das pessoas, se eu vou me escondendo, se eu vou indo cada vez mais longe, e se eu vou indo para longe, e se eu vou indo para longe, eu vou ficando sozinho e não tenho com quem partilhar as minhas dores, partilhar as minhas dificuldades e pedir socorro. O terceiro ponto nos diz: você tem muito valor, acredite. Você tem muito valor, acredite. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que pardais. Lucas 12, 6 e 7. Essa é uma outra área de dificuldade que eu tenho. Autoestima. A minha autoestima normalmente é baixa. Eu tenho necessidade de reconhecimento. E aí o que eu tenho que ficar fazendo? Tenho que fazer e trabalhar e fazer e fazer e fazer. Para que a minha estima esteja alta. Mas eu tenho um Deus que me ama. E que me garante que eu tenho valor. Muito mais do que 5 pardais. Não que os pardais não tenham. Ele criou, Ele ama, Ele cuida. Mais do que um fio de cabelo que cai na minha cabeça. Ou de uma folha que cai de uma árvore. Ou do lírio do campo. Que nem Salomão é tão belo quanto eles. Mas hoje estão ali e amanhã são lançados na fornalha. Eu tenho mais valor que eles, e você também. Não permita que ninguém venha te dizer que você não tem valor, porque Deus te ama, e Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, para se entregar e morrer na cruz pela tua vida. Não faça do sacrifício de Jesus algo insignificante, porque Jesus te ama, e Ele entregou a vida dele por você. Quarto ponto, ajude outras pessoas. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. Isaías 41, 6. Quando nós nos dispomos a ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos especiais porque nós podemos fazer algo para apoiar as pessoas. De repente o seu caminho de restauração está maior, está mais longo, você já fez alguns passos, já está numa caminhada mais longa, e tem gente que precisa de ajuda, que ainda está iniciando. Comigo foi assim. Em 2015, eu fiz o meu primeiro ciclo. Em 2016, eu fiz o meu segundo ciclo e comecei a trabalhar no ministério. Foi um ano. 2017, fiz o meu terceiro ciclo e continuei trabalhando no ministério. 2018, fiz o meu quarto e quinto ciclo, porque trabalhamos em 2 igrejas, aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, uma outra igreja em Curitiba, onde implantamos o processo, onde implantamos o ministério, e ali, naquele ano foram 2 ciclos, todo esse período, Deus tratou o meu coração. Mas ao mesmo tempo que Deus tratava o meu coração, Ele apoiava através da minha vida outras pessoas. Ele ajudava através da minha vida outras pessoas. Então, ajude outras pessoas. Esteja com outras pessoas. Próximo ponto diz: não assuma tudo sozinho. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Êxodo 18, 17 e 18. Esse é o texto onde Jetro dá um conselho a Moisés, que é o tão conhecido conselho de Jetro. Não faz tudo sozinho, não.
busque a ajuda de outras pessoas. Busque apoio de outras pessoas. Divida as tarefas. Divida as dificuldades. Divida o caminho árduo. Outro ponto nos diz: viva o presente. Viva um dia de cada vez. Esse é um dos lemas do Celebrando a Restauração. Vivendo um dia de cada vez. Eu iniciei hoje o meu dia. Vivi esse dia, venci todas as minhas batalhas, as minhas áreas de luta. Fui reclinar a minha cabeça no meu travesseiro e louvo ao Senhor, porque nesse dia Ele me deu vitória. Ou nesse dia eu caí, mas Ele me colocou de pé novamente. Porque eu confessei os meus pecados, eu fiz as minhas reparações e Ele continuou me colocando de pé. Filipenses 4:6 nos diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Meu irmão, não adianta, minha irmã, não adianta você querer saber se amanhã você vai vencer aquela situação. Você vai vencer ela amanhã, mas viva o dia de hoje. Não sofra com a ansiedade. Você tem que fazer a sua parte, o seu papel, mas não sofra com a ansiedade. Eu carreguei muitos anos o fardo da ansiedade. De vez em quando ele vem dar o ar da graça ainda, eu tenho que sair para lá. Tenho que me policiar, tenho que me cuidar, para que ele possa sair de perto de mim e eu vencer essa batalha. E eu quero terminar deixando essa frase, esse texto com vocês, que diz assim: independente de nossas falhas de caráter e pecados, devemos confiar em nosso poder superior, Jesus Cristo, que é maior do que nós. Ele quer nos livrar de continuarmos no mesmo caminho. O Celebrando a Restauração nada mais é do que uma ferramenta do Senhor para te mostrar um caminho. E é o caminho que Jesus quer te tirar dele. O caminho das suas falhas de caráter, dos seus pecados, dos seus males. E Ele quer mostrar um novo caminho para você. Um caminho sem tudo isso. Ele te conhece. Ele conhece o mais profundo do seu ser. E Ele quer te abençoar nesse processo. E Ele quer te fortalecer nesse processo. Quero continuar convidando a você, a toda terça-feira, você ouvir as palestras e as mensagens do Celebrando a Restauração. Mas também, os outros dias da semana, todas as noites, e na quinta-feira pela manhã, no sábado, domingo, de manhã e de noite, nós temos ministração aqui no canal da Igreja Batista de Bom Retiro, aonde o Senhor pode e vai, sem dúvida alguma, ministrar ao seu coração. Partilhe essa mensagem, envie para outras pessoas que precisam de apoio, precisam de ajuda. Nos siga aí no canal, né? E que nós possamos ser instrumento de Deus todas as semanas para abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar com você agora para encerrarmos o nosso momento. Pai, o Senhor falou conosco nessa noite. O Senhor ministrou os nossos corações. O Senhor me trouxe à memória muitas coisas, ó Deus, e continuou ministrando a minha vida em coisas que eu também preciso resolver. E espero, Senhor, que o Senhor esteja também ministrando o coração daqueles que nos assistem, ó Deus, pelo canal do YouTube. Pai, em nome de Jesus, trabalha o coração do teu povo. Fortalece-os, ó Deus, a vencer a dificuldade, a batalha, a vencer a luta, a vencer, ó Deus, os maus hábitos, as falhas de caráter, a vencer o pecado e sair desta vida em nome de Jesus. Esteja, Deus, com cada um deles,
que nos assistem, esteja conosco também, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, que o Senhor Jesus esteja sempre na sua casa e na sua vida. E até a próxima. Grande abraço para vocês. Até logo.